Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com vocês aqui e poder compartilhar e meditar na palavra de Deus. Essa palavra que é tão poderosa, transformadora, essa palavra que liberta, que cura, que salva. Se você crê, acredita que essa palavra tem esse poder, fique comigo até o final, certamente Deus irá falar com você. O texto bíblico aqui hoje que eu separei está no livro ou na Epístola de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. E em que consiste a salvação? A salvação consiste nessa transformação, principalmente de natureza, em sermos uma nova criatura. E é isso que essa epístola fala aqui nesse texto lido. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça, esse favor personificado em Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, trazendo essa salvação, esse poder transformador. Poder esse que nenhuma outra coisa, nenhuma outra ação, nenhuma outra pessoa pôde fazer, visto que o homem estava perdido, morto em seus delitos e pecados. A lei nunca teve o poder de salvar o homem. Pelo contrário, ele veio expor o quanto o homem estava distante de Deus e distante da imagem que deveria refletir aqui na terra. Então, se a lei não veio salvar, ela veio preparar o homem para receber essa graça. E a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É o que diz em João 3,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça veio pelo amor de Deus pela sua criação, pela sua criatura que é o homem. Deus, vendo esse homem perdido, sem salvação, envia a única pessoa capaz de salvar o homem, Jesus Cristo. Então essa graça personificada em Jesus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. E não somente isso, veio nos educar, ensinar. Para quê? Para que rejeitemos toda a impiedade e as paixões desse mundo. Por que dizemos, ou porque a Bíblia diz, toda impiedade? Impiedade é todo mal, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, tudo aquilo que é contrário às virtudes mais excelentes. E isso é o que está espalhado pelo mundo. Por isso ele diz, paixões mundanas, paixões do mundo. Toda nova criatura precisa rejeitar essas coisas. Precisa, em primeiro lugar, identificar e rejeitar toda essa impiedade e toda essa concupiscência. Porque podemos dizer que paixões mundanas
também seriam concupiscências, desejos ilícitos, coisas que Deus não quer que pratiquemos, mas que a nossa carne, por conta do pecado, vai desejar fazer. Então, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando, preparando-nos para que rejeitemos toda a malignidade, toda a impiedade, toda a paixão mundana que nos afasta de Deus e nos ensinando também a vivermos nesse tempo, nessa era, nessa dispensação, tá? De uma forma sensata, justa e piedosa, ou seja, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma obediente à lei de Deus. E enquanto fazemos isso, versículo 13, aguardamos essa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então temos uma esperança, que é o quê? O dia que estaremos totalmente livres desse desejo, dessa inclinação pecaminosa, desse corpo corruptível, desse corpo que é sujeito a doenças, a sofrimentos, a dores, a males, ou seja, o resgate final de toda a criação. Porque não somente o homem será redimido da condenação, desse peso de pecado, mas também toda a criação de Deus, toda a natureza que foi punida junto com o homem será redimida, tá? Então, aguardamos, e enquanto aguardamos, praticamos as virtudes, as coisas mais excelentes. Esse é o nosso dever. Como filhos de Deus, como imitadores de Cristo, precisamos exercitar, praticar essas virtudes que agradam a Deus, que louvam a Deus, que dignificam o homem, tá? Enquanto aguardamos essa esperança, esse cumprimento dessa esperança, que é o versículo 14, o qual a si mesmo, né, Jesus Cristo, se deu em favor de cada um de nós, a fim de remir-nos, ou seja, resgatar-nos, tá, de toda iniquidade. Esse resgate teve um preço. O preço foi a vida de um inocente, o próprio Jesus. Ele que não teve pecado, morreu por mim e por você, que somos pecadores. Ele não merecia a cruz, o sofrimento, mas o que ele recebeu, a cruz, a humilhação e o sofrimento, era o preço a ser pago. Era a ira, o juízo de Deus sendo derramado numa pessoa, como representante de toda a humanidade. E todos aqueles que aceitam esse sacrifício, que confessam que Jesus Cristo é o seu substituto, porque declarar que Jesus é o nosso Salvador é declarar que ele nos substituiu na cruz, recebendo o castigo de Deus. Então, quando a Bíblia fala se no coração crermos e com a boca confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos dizendo assim numa palavra ou em palavras mais simples, eu estou reconhecendo e declarando que Jesus é o meu substituto legal diante de Deus. E isso me torna ou exime de mim a condenação. Eu já não tenho mais condenação, e é o que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Por quê? Porque ela foi desfeita? Não. Porque alguém pagou por mim. Alguém pagou por você. Alguém pagou em favor de todos aqueles que se achegarem ao Cristo, tá? Então, ele mesmo se deu por nós, foi voluntário, tá? A fim de remir-nos de toda iniquidade, ou todo mal, de toda malignidade, e nos purificar para si mesmo, como um povo exclusivamente seu e zeloso na prática de boas obras. Então,
tem um porquê também, um motivo porque Deus nos salvou, porque Ele nos remiu, porque Ele pagou o preço no meu e no seu lugar, para que sejamos um povo exclusivamente dele, para que pratiquemos a boa obra, todas as coisas excelentes, boas que podemos fazer, manifestar as virtudes que são características do próprio Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus representa é o que vamos praticar ou o que devemos praticar, se vivermos em obediência e se obedecermos aos seus mandamentos. Então, qual é o nosso dever enquanto seres humanos? É entender que você não foi criado por acaso e nem para ser, né, essa pessoa desprezível, que mereça esquecimento, que pratica o mal contra você mesmo, que pratica o mal contra outras pessoas, que não reconhece Deus. Deus não te fez, definitivamente Deus não fez ninguém para isso. Mas o homem longe de Deus, ele se torna essa caricatura mal feita da imagem do Senhor. O vídeo de hoje tem esse objetivo, de trazer esse despertamento, essa consciência de salvação. Você foi salvo por um propósito, para manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Você faz parte de um povo que pertence a esse Senhor, que pagou o seu resgate, que te substituiu diante do juízo e da ira de Deus e te fez ou possibilitou que cada ser humano tenha essa oportunidade de salvação. É glorioso isso. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento dele e do seu amor. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por tão grande favor que o Senhor fez por nós. Obrigado por essa salvação, por esse resgate, por esse livramento da condenação eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou personificando a graça, nos concedendo vida eterna junto com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Viva essa manifestação dessa glória de Deus brilhando, manifestando essas virtudes que o Espírito Santo quer transmitir ou fazer transbordar em você. Permita que o Espírito Santo faça essa boa obra em você. Deus te abençoe. Se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente. Não se esqueça aí de deixar sua curtida, seu comentário, de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, isso vai nos ajudar muito. Deus abençoe.